Eu queria trazer uma reflexão sobre Lucas, capítulo 24. Queria convidar você para abrir sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. E o versículo 13 em diante. Muito obrigada ao pastor pela oportunidade. É muito bom estar aqui. Nesse mesmo dia, amém, irmãos? Nesse mesmo dia, ia 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. Iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Só até aqui, põe a mão no seu coração, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós estamos em um dia lindo, em um dia que o Senhor deu para nós termos como memorial, para nós relembrarmos de tudo que o Senhor fez por nós. Obrigada por essa noite linda, obrigada pela vida dessa comunidade, dessa igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Conversa conosco aqui, Pai, que em nome de Jesus Cristo, no mundo espiritual, todas as vozes contrárias sejam caladas, tudo aquilo que rouba Tua palavra. E traz, Senhor, a Tua palavra aos nossos corações. Senhor, nos ensina a aquietar todo o barulho da mente, todo o barulho do nosso interior, e que a gente fique quietinho na Tua presença, Senhor, entendendo o que o Senhor quer falar conosco. Pai, em nome de Jesus, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu reconheço que Tu usa homens e mulheres, e eu estou aqui nessa noite como instrumento da graça. Fala conosco, Pai. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. A meditação que eu quero trazer para você é sobre restauração das perdas do caminho. Todos nós que estamos aqui, estamos no caminho. E o nosso caminho é em direção à nossa Jerusalém celestial. O texto que eu tenho aqui é um texto dos últimos acontecimentos pós-morte de Jesus. Jesus, antes de morrer, ele havia trabalhado com os discípulos que era necessário ele passar pela cruz. Só que você, humanamente pensando, como era difícil para aqueles discípulos permanecerem em Jerusalém, mesmo com a promessa da ressurreição. Ver o Messias, ver o Cristo, passar por um processo natural da morte, era muito difícil para a mente humana aceitar que alguém que ressuscitou o morto, de 4 dias como Lázaro, alguém que abriu os olhos dos cegos, alguém que colocou, porque esses milagres, eles viveram com naturalidade. E de repente, eles têm que ver essa pessoa que era tão poderosa, eles veem ela passando pelo processo natural. E ainda não só o processo natural, eles veem que Jesus está cercado de ofensas e injúrias, sendo maltratado e humilhado. Então, para nós concebermos isso, aceitar isso,
É quase que impossível. Mas eles ficaram ali cheios de conflitos. Os discípulos estão passando por momentos de conflitos, mesmo com a promessa da ressurreição. E a gente tem aqui uma proposta que é natural. Se você ama alguém, se você andou com alguém 3 anos e meio, e essa pessoa diz, olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. É natural que você fique em Jerusalém esperando a ressurreição. Só que os acontecimentos impedem. E a gente tem aqui Cleopas e um outro que a gente não sabe quem é, que também eram seguidores, discípulos de Jesus, que não aguentam. E eles resolvem sair de Jerusalém. Eles vão pegar 11 quilômetros até Emaús. A Bíblia traz para nós. Só que quando eles pegam o caminho para Emaús, o texto diz que Jesus pegou o caminho junto com eles. Irmãos, essa é a maior beleza do cristianismo. Ele não nos deixa sozinhos. Quando Jesus estava ali andando com os discípulos, ali não tinha intervenção do maligno, não tinha. Porque estava na presença de Jesus estava andando ali com eles, mesmo que eles não reconhecessem, mas Jesus estava ali, estava diante de Jesus, ressuscitado. Só que tinha problemas no coração, problemas na alma, problemas no entendimento. E às vezes, no nosso caminho, não são as batalhas espirituais, mas às vezes é aqui, o problema da falta de entendimento, o problema da aceitação, o problema de alma, que algumas vezes Satanás apodera disso. Mas, na maioria das vezes, os problemas do caminho são coisas que nós não conseguimos absorver, que nós não conseguimos entender, que vai ser empecilho para a nossa caminhada. A primeira perda que dá para você entender aqui é do ânimo. Nenhum desses homens aqui saíram de cabeça levantada, de ombros erguidos. Não. Eles saíram cabisbaixos. Eles saíram cheios de perguntas. Eles saíram com um assunto entre eles. Mas o que é isso? Como é que pode? Como é que pode o nosso Jesus ser humilhado nas ruas? Como é que pode um trem desse? Como é que pode ele ir lá para o Gólgota, ficar entre dois ladrões? Como é que pode um negócio desse? A conversa era essa. Desanimados. O ânimo deles nessa hora abateu. Nós estamos aqui, irmãos, na mesa do ânimo. Essa mesa aqui era a mesa do ânimo. Por que ela é a mesa do ânimo? Porque ela é a mesa da esperança. É a mesa que você olha e você pensa e vê o poder do sangue de Jesus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para ser reanimados nele, para ser encorajados nele, para ser renovados nele. Para quê, irmãos? Para inspirarmos outros, motivarmos outros. Jesus estava ali andando de companhia. Se você está aqui nessa noite desanimado, eu venho te dizer que a presença dele está aqui, como uma companhia animadora para você, dizendo: você não vai se prostrar, não vai entrar em estado de prostração, porque eu estou com você na caminhada. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a gente passa pelo desânimo. Lá em 1 Reis, capítulo 19, nós temos Elias. Um homem que você pensa assim: meu Deus, desafiou 850 profetas de Baal e de Acera, derrotou tudo no mundo. Mas Jezabel faz uma ameaça para ele, e ele deixa essa ameaça entrar no coração dele. Talvez você já travou tantas batalhas, já expulsou tantos demônios, já ganhou tantas batalhas. Uma coisinha que o outro falou tirou seu ânimo, porque você vem de uma sequência de perdas.
E aquela coisinha, uma palavra mal falada do outro, um impulso do outro, uma situação que você não engoliu, no meio nosso mesmo, te abateu. Aconteceu com Elias. Jezabel mandou uma fala para Elias. E Elias deixou aquela flechada entrar no coração dele. Quantos de nós deixamos essa flechada entrar no nosso coração? Quanta gente boa flechada. Quanta gente boa atingida. Eu tenho andado aí um pouquinho. E eu tenho encontrado muita gente de Deus. Sabe que não tem o posicionamento de José. Porque eu vou voltar aqui para Elias, porque a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 49 e o versículo 26 em diante, que José é um ramo frutífero junto à fonte. Os guerreiros deram contra ele, os flecheiros deram contra ele, atiraram contra ele. O seu arco, porém, susteve pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Ele teve a flecha da inveja dos seus irmãos, ele teve a flecha da quebra de confiabilidade, de ver os seus irmãos mais velhos o traindo, mas ele não permitiu que isso entrasse no coração, porque se ele tivesse permitido, ele teve a flecha da humilhação, ele foi humilhado em praça pública, vendido como escravo em praça pública, mas não permitiu isso entrar no coração. Porque quando ele chegou na casa de Potifar, tudo na casa de Potifar prosperou. Porque não chegou um doente, não chegou um coitadinho, não chegou ninguém com espírito de autocomiseração, de autopiedade, mas chegou um homem ali para plantar, e tudo que ele pegou prosperou. Teve a segunda flechada de acusação de assédio sexual. Foi para a prisão por causa da flechada. Mas lá na prisão ele prosperou, porque não chegou doente, não adoeceu, não pegou uma tuberculose dentro da prisão, não pegou uma pneumonia dentro da prisão, porque tinha uma imunidade boa. Sabe por quê? Porque não é vítima de problema e não é vítima da crueldade do outro, mas entende o que a irmã orou aqui, entende o governo absoluto de Jesus na minha vida. Eu tenho comando, eu sei quem manda em mim e quem direciona a minha vida. Aleluia! Ou, se nessa noite aqui, eu e você entendesse o governo de Jesus na nossa vida, a gente se animava mais, a gente encorajava mais, a gente levantaria os nossos ombros, levantaríamos o nosso olhar e falaria como Paulo em Romanos 8:37, em todas as coisas eu sou mais que vencedor, por meio daquele que nos amou, que deu o seu sangue por nós. Mas quantas vezes a gente não deixa as flechas entrar e não fica pronto para a hora que Deus precisa? Porque chegou um momento que Deus precisou de José. Não é o copeiro que lembra de José, é Deus. E quando Deus precisou dele, Deus não encontrou um homem doente, Deus não encontrou um obreiro vitimizado pela situação. Deus encontrou um obreiro sarado. Eu estou pronto para governar. Foi difícil, mas eu estou pronto. Ei, o Espírito Santo de Deus nessa noite de ceia está falando com você e comigo. E diante de tudo que você tem sido exposto, experimentado, você tem adoecido, você tem desanimado, ou você se encontra pronto para a hora que Ele precisar, você dizer: oh Senhor, pode mudar o estágio, porque eu estou pronto, Senhor, eu estou pronto para aquilo que o Senhor precisa. Amém? Amém. Estamos juntos? Amém. Ele entendia tanto, voltando aqui em José ainda, que lá no capítulo 50 de Gênesis, os seus irmãos, depois que Jacó morreu, disseram para ele: perdoa a gente lá, o nosso pai pediu que você nos perdoasse. Ele disse: que é isso? Você está achando que eu sou Deus? Está me colocando no lugar de Deus? Vocês podem ter tentado mal contra mim,
Mas eu tenho alguém que governa a minha vida, que trabalha por mim, que transformou o mal em bênção. Eu tenho alguém que guia a minha história. Você tem alguém que guia a sua história. Você tem alguém no comando. Você tem alguém direcionando tudo. Então se anima nessa noite. Mas esse profeta, voltando a Elias aqui, esse profeta desanimou. Estava como os discípulos no caminho de Emaús. Olha o primeiro sinal do desânimo dele. Ele despediu o moço. Vai, eu quero ficar sozinho, solidão. Não quero amigo. Isso aqui é uma batalha minha, eu quero ficar sozinho. Quantas vezes a gente se afasta das pessoas porque a gente quer nossa solidão? Mas pensa uma coisa aqui comigo. Ele despediu o moço, entrou para o deserto e disse: a melhor coisa é morrer. Não sou melhor que meus pais, não sou melhor que eles. E Deus mandou um anjo dizendo: não, rapaz, não quero ser morto, não. Eu quero você vivo. E eu tenho uma comida do céu para alimentar você. Eu tenho um bolo aqui com todos os nutrientes que você nem imagina, que é capaz de nutrir você para uma grande batalha. Que batalha é essa? Alimentou ele uma vez, alimentou a segunda vez, e com a força da comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, monte de Deus. Sabe que nessa noite tem uma provisão do céu aqui? Uma mesa preparada pelo Senhor. E essa mesa preparada é uma provisão do céu para trazer os nutrientes para a alma, os nutrientes para o espírito, para que eu e você que estamos desanimados sejamos nessa noite renovados por Ele, animados por Ele, para que a gente possa caminhar mais 30 dias ou 40 ou 6 meses renovados, 40 dias e 40 noites rumo ao que Deus tem. Até aguardar o momento de Deus falar. Chegou o momento que ele chegou lá no Horebe, no monte de Deus, e Deus disse: o que você está fazendo aí, Elias? Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, mas uma voz suave. Às vezes a gente tem até vergonha quando Deus faz isso com a gente. A gente pensa: mas a gente está precisando de uma sacudida. Mas às vezes Ele dá, mas às vezes não. Às vezes Ele fala assim: o que você está fazendo aí, rapaz? O que você está escondido aí? O que você não assume que eu te chamei? O que você está fazendo com sua vocação? O que você está fazendo com sua espiritualidade? Para que caminhos são esses? Guiado por você mesmo? Que direções são essas? Por que está criando caminhos com as suas próprias mãos? O que você está fazendo com sua história? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu sou sozinho. O povo corrompeu todo. E eu fiquei sozinho aqui. Eu disse: nada, não está sozinho não. Ainda tem 7.000 aí. Você tem companheiros. Oh, Deus te anima nessa noite dizendo: ei, essa batalha você não peleja ela sozinho. Tem muita gente guerreando junto com você. Tem muita gente séria. Tem muita gente levando o evangelho a sério. Tem muita gente diante de Deus. Sai daí. Eu ainda tenho ministério para você. Eu ainda tenho você para ungir um rei para a Síria. Eu ainda tenho você para ungir Jeú, o rei de Israel. E eu tenho uma companhia para você. Eu quero que você discipule Eliseu. E você despediu o seu moço. E eu vou te dar uma companhia. Eu vou te dar um amigo. Ninguém foi amigo de Elias como Eliseu. Eliseu foi um moço, aquele que veio para estar junto, aquele que veio para cooperar, aquele que veio para juntar, aquele que veio para ser o seu sucessor, aquele que veio não como ajudante, mas aquele que veio somar no ministério de Elias.
Sabe o que eu quero ser? Profetisa de Deus aqui nessa noite. Para você desanimada, desanimado, tem uma companhia de Deus para você. Você que está precisando, Deus mandará obreiros. Deus mandará obreiros sérios para estar junto. Deus mandará amigos para você. Deus mandará companheiros de caminhada. Deus mandará companheiros de oração. Porque Deus, Ele tem prazer na nossa comunhão com o outro para crescermos juntos. Os discípulos do caminho de Emaús estavam desanimados. E Jesus deu uma cutucada neles. Que palavras são essas que vocês estão andando e estão trocando entre si? Sabia aquela coisa quando alguém toca na sua ferida? E dói lá dentro. Você fala, meu Deus, mexeu, machucou. Porque uma coisa é você falar para o seu amigo da sua dor. Outra coisa é uma pessoa que você não é amiga perguntar a você da sua dor. Aqui, Jesus não está revelado a eles como Jesus. Eles não estão reconhecendo Jesus. E Jesus pergunta, então dói. Para eles é um intruso entrando na dor deles. A Bíblia diz que eles pararam, entristecidos. A segunda perda do caminho é a perda da alegria. Perderam a alegria. Quando eles sepultaram Jesus, eles sepultaram a alegria deles. Não só sepultaram o ânimo, mas eles sepultaram a alegria. Estavam andando, empurrando o corpo até Emaús, sem alegria. Quantos cristãos, talvez até eu e você, viemos aqui hoje para sentar na mesa da provisão, na mesa do Cordeiro morto antes da fundação do mundo, numa provisão eterna de Deus. Nós vamos comer a carne, que é o corpo dele, comer o pão, que é a carne, que simboliza a carne, que é o corpo dele, que foi rasgado por nós. Nós vamos tomar o vinho que representa o sangue dele, que foi derramado por nós, mas não tem alegria para isso. Perdemos a alegria. Quantas pessoas já não têm mais a alegria da salvação, a alegria de uma vida ministerial, a alegria de servir ao Senhor? Vão apenas pela religiosidade, mas perdeu a satisfação. Já não consegue mais tirar o pé do chão, já não consegue adorar a Deus com intensidade de alma, adorar a Deus com inteligência, colocar-se diante de Deus, reconhecendo o governo dele, porque estão entristecidos, estão aprisionados, estão com a mente presa, estão totalmente distantes das suas dores, distantes dos seus problemas, distantes das suas necessidades, aprisionados a esse mundo, às tendências do mundo, e não consegue se alegrar no que realmente é para se alegrar. Mas o Senhor Jesus está te chamando aqui nessa noite. Essa é a mesa da alegria. E se você perdeu a alegria, eu gosto muito de uma história da Bíblia, a história de Jacó. Jacó, para mim, é um homem apaixonado. Trabalhou 14 anos para ter Raquel. Mas a gente encontra que depois que eles entraram em Canaã, voltaram para Canaã, depois de Betel, de um momento bom na vida deles, Raquel está grávida de Benjamim. E quando o menino vai nascer, ela tem complicações no parto. E não consegue ter um parto normal, um parto que desse condições para ela continuar viva. E quando ela está morrendo, e o menino já nasceu, ela coloca o nome do menino Benoni, filho da minha dor, filho da minha angústia, da minha lamentação. A parteira entrega o menino para Jacó e diz, o menino chama Benoni. Jacó disse, não, eu não vou criar Benoni. Eu vou criar Benjamim, filho da minha destra, filho da minha mão direita, filho da minha força, filho da minha vontade de lutar. Ele havia perdido o seu grande amor. A gente perde entes queridos, a gente perde posição, a gente perde familiar, a gente tem perdas nessa vida, a gente perde um contrato de trabalho, mas o que a gente não pode perder é a força renovadora do Senhor. Eu sei em quem tenho crido, que é poderoso. É isso que a gente não pode perder. Mas quantas vezes nós estamos criando os nossos Benones? Ai, mas tem 15
15 anos que você perdeu uma coisa e você está aí, eu perdi, como eu perdi. Tem 10 anos já e você está cultivando a perda. Você já imaginou se Jacó criasse Benoni? Vem cá, minha dor. Vem cá, meu sofrimento. Todas as vezes que ele olhasse para o menino, vem cá, eu perdi sua mãe, eu perdi o meu grande amor. Vem cá, minha dor. Vem cá, o meu sofrimento. Não, vem cá, minha força. Vem cá, minha vontade de lutar. Tem perdas, tem problemas, tem angústia, mas eu tenho que aprender, como Paulo disse lá em Filipenses capítulo 3 e o versículo 13, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu não quero carregar bagagem. Eu decido não carregar bagagem de dor. Eu decido não carregar bagagem de sofrimento. Eu decido não carregar bagagem de luto. Eu decido não carregar bagagem de auto-vitimização. Eu decido não carregar problema. Eu decido não carregar a bagagem que me machuca. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Aleluia! Talvez você está aqui nessa noite da ceia e daqui a pouco você vai ceiar, mas está carregando bagagem do medo, está carregando a bagagem da angústia, está carregando a bagagem da falta de perdão e não solta isso. Fez isso de amuleto da sua vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo para a gente, eu aprendi a fechar, eu aprendi a concluir, eu aprendi a deixar o passado no passado, e eu aprendi a entender que tem um futuro na minha frente, e eu prossigo para aquilo que Cristo conquistou na cruz para mim. Aleluia! Aleluia! Você entende nessa noite que existem conquistas da cruz para você? E se você ficar carregando as suas bagagens, você não vai viver a plenitude das conquistas da cruz, porque o peso vai puxar você para trás. Ninguém corre com peso, ninguém corre uma carreira com peso, ninguém anda muito longe com peso. Mas o Senhor está te chamando nessa manhã, nessa noite de ceia, para uma noite de libertação. Uma noite de libertação mental, uma noite de libertação emocional, uma noite de libertação espiritual. Deixe para trás as suas bagagens e prossiga para aquilo que está diante de você, que são as conquistas da cruz. Você pode adorar o nome de Jesus. Posso beber essa água aqui, pastor? Obrigado. Então tem uma mesa da alegria para você aqui. O Senhor prepara a festa para nós. Uma festa que preparou na eternidade. Mas a gente vem com os nossos pesos e não consegue desfrutar. Imagina como fica o coração de Deus quando Ele olha para a gente, que tem tudo aqui, tem tudo para te dar leveza, tem tudo para soltar você, tem tudo aqui, tem tudo que te leva para a comunhão, tem tudo que te leva para a espiritualidade, mas você não consegue. E o Senhor está te chamando essa noite. Ei, filha. Ei, filho. É a noite que eu quero te devolver a sua alegria. Se há muito tempo você não sorri, Ele quer te dar de volta teu sorriso. Quer que você alegre nele. Oh, irmã Elisama, você não sabe como está difícil lá em casa. Alegra nele. Alegra porque Ele é bom. Alegre porque Ele é teu Deus. Alegre porque Jesus foi à cruz e conquistou a sua vitória. Então alegra-se nele nessa noite. Aleluia. E eles falam para Jesus: quem é você?
Um estrangeiro que não sabe as últimas notícias. Onde é que você estava? Que você não ouviu o que todo mundo está falando aí? Jesus, quais? Que notícias são? Fale. Porque Jesus sabia que quando eles começassem a falar, ia começar a haver cura. Quando você começa a dizer, Senhor, eu não estou compreendendo nada, eu não estou entendendo nada, mas eu sei que isso é Deus, mas eu não estou entendendo nada. Fale. E eles disseram, em relação a Jesus, o Nazareno, poderoso em obras, em palavras, nós pensávamos que ele era o Cristo, nós pensávamos que ele fosse redimir Israel, mas agora já é quase o 3º dia, e é bem que as mulheres, assim, sabe, disseram que ele ressuscitou, mas ainda nada, assim, não tem nada de concreto. Nós depositamos a nossa confiança nele. Eles estavam dizendo para Jesus, nós perdemos a esperança. Nossa esperança está frustrada. Nós não só enterramos o corpo de Jesus, nós enterramos nossa esperança. Eles estavam com uma notícia atrasada. Existe uma igreja com uma notícia atrasada. Eu fico olhando para ela assim, tem uma igreja na terra hoje com uma notícia super atrasada. Ai, que tempo difícil. Ai, que luta. Que tempo difícil é esse? Porque a Bíblia diz que é tempo de avivamento. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas vão profetizar. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Então essa notícia está errada. Está igual eles. Eles estavam olhando para Jesus. Imagina Jesus aqui. Eles estavam dizendo assim, Jesus é a vida, né? Ó vida, a morte venceu lá em Jerusalém. Ó esperança, nós fomos derrotados lá em Jerusalém. Ó vitória, nós perecemos lá em Jerusalém. Notícia atrasada. Mas Jesus sabia. E a palavra diz que Jesus abriu as escrituras começando de Moisés. Porque não tem nada que coloca nosso coração para queimar com o poder da palavra. E Jesus começou a esmiuçar a palavra, foi puxando, foi trazendo, e o coração deles começou a acender, começou a incendiar. Irmã, todos os momentos que seu marido, ele começar a enfraquecer na esperança, implanta a palavra, vai enxertando a palavra, vai trazendo. Na hora que seu filho começar a ficar desesperançoso, vai trazendo a palavra. Na hora que você começar a perder a esperança, vai trazendo a palavra. É a palavra que nos renova, é a palavra que faz nossos olhos brilhar, é a palavra. Nós só conseguimos pela palavra. Diante de você nessa noite, tem aqui uma mesa que traz você de volta à renovação da esperança. Aleluia! Glória a Deus! Jesus começou a dizer para eles, vocês não lembram do que vocês ouviram? Do que os profetas falaram? Vocês não lembram que era necessário que ele padecesse? Porque, irmãos, os discípulos sabiam. E é claro que mesmo os que não eram próximos, tinham ouvido uns dos outros. Quando Jesus estava lá em Cesareia, em Mateus capítulo 16 e o versículo 24, antes um pouquinho, Jesus disse, é necessário que eu vá à cruz. Pedro chamou Jesus à parte e disse, Jesus, tira esse discurso de cruz, porque é muito complicado. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mas Jesus pegou os discípulos e disse, olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser comer a poeira dos meus pés, se alguém quiser ser meus discípulos, negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Eu vim do Pai. O meu caminho é cruz. Tem que ter cruz. E o meu destino é a glória. Então eu tenho que passar pela cruz. Não dá para tirar a cruz. Jesus já tinha dito isso para eles. Mas no momento da dor, eles não conseguiam lembrar disso. A dor os impedia, a frustração os impedia.
Muitas vezes na nossa vida, irmãos, os problemas nos impedem. O tempo também nos impede. Eu fico preocupada com a igreja que tem tanta promessa. Promessa de avivamento, promessa de colheita, promessa de salvação dos familiares. Mas não se apropria porque foi vencido pelo tempo. Nós temos um exemplo para nós positivo de Josué. Capítulo 14, na história de Caleb. Quando Josué está distribuindo a terra, Caleb chega e fala: Josué, dai-me o Monte Hebron. E Josué fala com ele: olha, é perigoso o Monte Hebron, lá está Cesaia e mãe Talmai, aqueles gigantes. Ele disse: dai-me o monte, porque o monte é promessa de Deus na minha vida. Quando eu fui fiel, quando nós estávamos lá em Cades Barneia, e nós fomos visitar a terra, quando eu voltei e relatei o que estava no meu coração, dei um relatório positivo de fé. Moisés me abençoou com o Monte Hebron e eu vou conquistar 45, eu tinha 40 anos, eu era um jovem, 45 anos passaram, eu estou com 85, mas eu continuo em fé, eu continuo esperando. Dai-me um monte, me libera, porque aquilo lá é meu, eu vou conquistar. Eu posso ter envelhecido o corpo, mas eu continuo com a mesma força. O Senhor Jesus nessa noite encontra uma igreja com a mesma força. O Senhor Jesus nessa noite encontra você renovado com a mesma força, meu irmão, para travar batalhas, para ver a salvação da família, para ver a renovação do seu lar, para ver a renovação da sua vida. Você está com a mesma força? Ou o tempo depreciou sua força? Ou você está sofrendo a depreciação do tempo? Mas se você está sofrendo a depreciação do tempo, essa é a noite de renovo. Temos ingredientes necessários aqui para te renovar. Então o coração dos discípulos estão queimando. E Jesus chegou na entrada da casa deles. Jesus falou: tchau, estou indo. Não vai, fica com a gente. Sabe aquela companhia que antes eles pensaram que era intruso, mas agora aquela companhia é tão agradável, aquela companhia que mexeu com a alma, mexeu com o espírito, aquela companhia que te alimentou. Irmão, eu quero te dizer um negócio aqui: é inadmissível que você saia do banquete espiritual sem ser mexido, sem ser tocado. Irmãos, sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é preparado para suprir o espírito, é preparado para suprir a alma, é preparado para dar um novo rumo na sua vida e na sua história. Era a presença de Jesus com eles. Ah, não, fica conosco. Eles não sabem que é Ele, mas o que eles querem é a companhia dEle. O que eles sabem é que é bom demais, que aquela companhia é agradável, que aquela companhia mexeu com eles. Fica conosco, Jesus. Já é tarde, o dia já está terminando. Não é muito bom você andar aí à noite, fica conosco. Jesus disse: está me convidando, eu estou entrando. Jesus entrou. Eles rapidamente pegaram o que eles tinham, colocaram ali numa mesa improvisada, sentaram ali. Só que na casa que Jesus entra, irmãos, Ele não é convidado, Ele é anfitrião. Na casa que Ele entra, Ele é governo. Tem muita gente que não está vivendo. Sabe por quê? Porque esqueceu que na casa que Jesus entra, quem dá palpite é Ele, quem direciona a cena é Ele, quem conduz é Ele. Na casa que Ele entra, Ele não é convidado de ninguém. Na casa que Ele entra, Ele é rei, Ele é príncipe, Ele é governo, Ele é autoridade. Então Jesus entrou e dirigiu a cena. Partiu o pão. É Jesus que começou a servir. Partiu o pão. E quando Jesus deu graças, os olhos deles foram abertos. Meu Deus, é Ele.
Ele vive, Ele ressuscitou. É Ele. Oh, quem dera que nessa noite aqui os seus olhos espirituais fossem abertos e você começasse a ver na sua história a mão de Deus, o guiar de Deus no meio da luta. Deus guiou todas as coisas no meio do sofrimento. Deus esteve ali, a mão de Deus na sua vida, a mão de Deus na sua história, e você reconhecesse Deus em todos os seus caminhos. Que não houve obra do acaso, mas houve o guiar de Deus, o direcionamento de Deus. Então, a última restauração aqui é a restauração do propósito. Então eles olharam um para o outro e disseram: vamos comer? Nada. Comer o quê? Vamos para Jerusalém. Mas não é tarde. O dia já... Vamos para Jerusalém. Fazer o que aqui? Enquanto tem uma celebração lá em Jerusalém. Fazer o que aqui? Enquanto tem uma festa em Jerusalém. Entenda nessa noite aqui que aqueles homens voltaram para Jerusalém. E quando eles entraram onde os outros estavam reunidos, eles encontraram o outro. Ressuscitou, ele vive, ele ressuscitou. E já apareceu a Simão Pedro, agora é verdade. E eles chegaram gritando também: ressuscitou, ele vive, ele ressuscitou. Ele andou conosco 11 quilômetros, trabalhou nossa alma, trabalhou o nosso ânimo, restaurou a nossa alegria, nos deu esperança. E agora nós estamos voltando para o propósito. Sabe por quê? Porque é assim. O que é de Deus, Deus faz. O que é da gente, a gente faz. Jesus restaurou o ânimo, porque é Ele que restaura. É a força do Espírito Santo. Tudo que você faz é na força do Espírito Santo. Jesus trouxe a alegria, é Ele que nos cura, é Ele que nos alegra. Reacendeu a esperança, porque é a palavra dele que reacende a esperança através da promessa. E ele mostra o propósito. Mas quem dá o passo para o propósito sou eu. Quem decide mudar a agenda sou eu. Quem decide voltar para o meu propósito sou eu. Ele fala e eu respondo ao coração de Deus. Eu escuto e eu respondo ao coração de Deus, de livre e espontânea vontade. Então, nessa noite aqui, para onde é que você tem que voltar? Eles voltaram para Jerusalém para acompanhar os acontecimentos que viriam daí para frente, pós-ressurreição, que seriam muitos, até a descida do Pentecoste. A descida do Espírito Santo. Onde é que você tem que voltar? Talvez nessa noite, sua Jerusalém é um propósito de jejum, de oração, de contemplação, de meditação. Talvez você tenha sido levado a organizar todo o seu tempo apenas para você mesmo. Não tem meditação, não tem leitura da Bíblia. Até mesmo você que participa, que dá estudos bíblicos, você só prepara na hora, rapidinho, na hora de ir, e tem negligenciado sua vida de comunhão, sua vida de devoção. E o Senhor Jesus está com saudade de você, de ministrar a você. Então talvez é para lá que você tem que voltar. Talvez você tenha cuidado da sua vida, da sua espiritualidade, mas você não tem cuidado de uma agenda missionária evangelística. Você ia aos hospitais e você não vai mais. Você ia aos presídios e você não vai mais. Você fazia um trabalho na escola pública, mas você não faz mais. Você evangelizava a sua rua, fazia cultos familiares, mas você perdeu a empolgação. Você não faz mais. A ceia é para isso. Na ceia nós olhamos
Primeiro nós olhamos para a cruz, na ceia. Olhamos para Jesus. O primeiro olhar da ceia é olhar para Jesus. O segundo olhar da ceia é examine-se a si mesmo. Você olha para dentro de você. E o terceiro olhar da ceia, a terceira visão da ceia, é quando você olha para o outro. Depois que você bebe e come, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então você olha para fora. Olha para Ele, para si e para fora. Então, nessa noite, que examine a si mesmo. Qual tem sido o propósito que você tem negligenciado? Volte para a sua Jerusalém. Talvez você se tornou um murmurador. No decorrer da caminhada, só reclama da vida, reclama da situação. E você perdeu o princípio de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Às vezes você perdeu a vida de gratidão, de louvor, de adoração. Perdeu a leveza da vida. E você precisa voltar para essa Jerusalém hoje. Talvez algum tipo de pecado que está te prendendo. E você precisa voltar a Jerusalém da santidade pessoal hoje. Só examina você. Para onde é que você tem que voltar? Porque quando você fizer esse autoexame, você vai ter a restauração de um propósito. Aquilo que o Senhor criou para você fazer. Então volte como evangelista. Volte como igreja efetiva, operante, como alguém que realiza, que é efetivo dentro dos ônibus, que prega nos hospitais, que prega nos bancos, nas padarias, onde vai, que o tempo todo está falando de Jesus. Volte para Jerusalém, evangelismo com naturalidade. Não precisa nem planejar. Não, já é natural. Você é um evangelista como igreja em potencial. Tem todo. Volte para Jerusalém da intercessão. Talvez há muito tempo você não faz uma intercessão pelos seus filhos, pelas noras, mas pelo seu bairro, pela sua igreja. Então volte nessa noite a Jerusalém da intercessão. Deus nos toca para que nós tenhamos posicionamento. E o sangue de Jesus é eficaz para toda a restauração. Tem uma história que eu gosto muito. E eu vou terminar contando ela para você. De um homem que ele ganhou um quadro. Um quadro muito bonito. Então ele pegou aquele quadro e isso no século XVII. Afixou na casa dele. E naquele tempo as construções não eram tão planejadas quanto hoje. Com posição do sol e tudo isso. Então aquele homem afixou o quadro ali. E aquele quadro era um presente que ele havia ganhado. E a imagem era muito bonita. Então todos os dias ele olhava para aquele quadro e via quanto aquele quadro era belo, quanto aquele quadro era bonito. Só que com o passar do tempo, os raios do sol foram entrando e clareando aquele quadro. Como a construção não era muito bem vedada, a chuva foi entrando e marejando aquele quadro. Então o mofo tomou conta daquele quadro. E um dia aquele homem olhou para aquele quadro e não reconheceu o seu quadro. Então ele pegou o quadro, colocou debaixo do braço e foi à casa de um restaurador. Chegou na casa do restaurador, entregou o quadro e disse: olha, eu quero que você restaure esse quadro. Quero esse quadro todo restaurado. Mas eu não quero que mude nada, 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 nada. Então o restaurador olhou, sorriu e disse: impossível. Não tem como. Se eu for mexer nisso aqui, vai alterar muita coisa. Se perdeu muita coisa aqui. Então ele voltou para casa. Foi à casa de outros restauradores e só teve respostas negativas. Um dia ele recebeu a visita de um senhor amigo na casa dele e disse: olha, eu conheço um restaurador na cidade vizinha que é muito bom. Por que não leva o seu quadro lá? Já que você gosta tanto da pintura. Então ele viajou até a cidade vizinha, trouxe o quadro, bateu a porta da casa do pintor, o pintor veio atender, ele mostrou o quadro, o pintor sorriu. E o pintor perguntou para ele: você veio de longe? Ele disse: sim. Olha, eu preciso de 6 a 8 horas para trabalhar em cima do seu quadro. Ah, o senhor consegue? Sim, 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 vou tentar. Então, ele saiu, fez as suas coisas na cidade, depois de 8 horas ele voltou.
Quando ele voltou, o Senhor puxou o lençol e mostrou o quadro. Disse: ainda tem que secar, vai ficar alguns dias para secar, mas quero te mostrar. Quando ele olhou, ele: ai, o Senhor é um gênio, como o Senhor conseguiu, meus parabéns, eu nunca vi alguém como o Senhor. O pintor disse: há 30 anos atrás, eu quem pintei essa tela. Quando você trouxe, a única coisa que eu fiz foi reconhecer a minha obra. A única coisa que eu fiz foi voltar na mente o que eu havia planejado para ser há 30 anos atrás. E eu risquei novamente em cima do traçado que eu tinha há 30 anos atrás. Esse quadro é eu e é você. Nós somos expostos ao mundo, mesmo sendo cristãos e conhecendo Jesus, expostos ao mundo, expostos às perdas, expostos à dor, ao sofrimento. Só que muitas vezes a gente vai deixando e vai clareando, e de repente aquela meiguice nós não temos mais como mulher. Nós vamos nos tornando ríspida, o amor nós vamos perdendo e a gente não ama mais como deveria. A gente já justifica todas as nossas ações e a gente ainda acha que a gente tem razão. E nós vamos nos ferindo e vamos deixando tudo. E a gente não para fazer o que Paulo está dizendo aqui, que o Senhor nos ensinou: examine a si mesmo. E a gente não para um autoexame para ver como está. E muitas vezes nós vamos nos adoecendo e vamos para os psicólogos, vamos para os psiquiatras, e eles passam os remédios e a gente vai tomando, vai tentando se acalmar. E eles dizem: olha, você tem que aprender a conviver. Mas quando você diz basta, e eu vou a Ele olha para você, você está aqui diante dele. E ele dá um sorriso. E ele fala: tem jeito. Porque eu não joguei a forma fora. E eu sei o que eu planejei para ser. Tem jeito. Tem jeito porque tem a eficácia do sangue de Jesus Cristo. Tem o pincel poderoso da palavra. Então tem jeito. E ele vai onde se perdeu, onde está sujo, onde está impuro. E com o sangue de Jesus Cristo vai se limpando tudo, se purificando tudo. E a gente olha e fala: opa, está do jeito que eu era antes. Porque ele fez. Então eu quero orar com você nessa noite. Aproveita esse dia. Esse é o dia mais lindo da nossa história. Porque esses dias da ceia, é os dias que nós viemos para esse memorial. Para que nunca nós esqueçamos da nossa missão de anunciar. Para que nunca nós esqueçamos da efetividade do sangue de Jesus e quanto ele é eficaz para mudar, para transformar, para sarar, para purificar. Eu quero orar com você. Põe a mão aí no seu coração. Pai, o Senhor vive. E o Senhor ressuscitou. Jesus, o Senhor está vivo entre nós. E como o Senhor Jesus estava no caminho de Emaús, tua presença é real nesse lugar. Tua presença é real nessa casa, Pai. Como o Senhor estava ali tocando, Senhor, os discípulos no caminho de Emaús. Vai passando tua mão nessa noite, vai curando, Pai, vai tirando todo o desânimo, Senhor. Sara aqueles que estão desanimados.
haja cura aqui, Pai. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, nós ministramos a cura, Senhor, que todos aqueles que desanimaram na caminhada, receba nessa noite o ânimo do céu e seja encorajado pela força do Espírito Santo de Deus. Que os que entristeceram, Pai, tua filha, teu filho que está caminhando cabisbaixo. Oh Senhor, toma essa menina aí, toma esse homem aí, Pai. O Senhor já ministrou a vida dele nessa noite. Traz alegria a esse pai, traz alegria a essa mãe, traz alegria a esse obreiro. Oh Deus, inunda ele com a tua alegria. Oh Senhor, que nessa noite as coisas que precisam ficar no passado, que elas ficam agora na autoridade do nome de Jesus. Que tudo fique no passado, na autoridade do nome de Jesus. Oh, amai, oh. Em nome de Jesus, nós estamos pegando todo o passado e deixando para trás, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós estamos levantando agora e em rumo ao que tu tens para nós em alegria. Desperta a tua igreja para a alegria do Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Recebe a alegria do Senhor Jesus aí. Recebe a alegria do Senhor Jesus aí. Recebe o gozo do Espírito Santo na sua vida. Recebe a alegria de Jesus aí. Aleluia, aleluia. 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 Oh. Oh, aleluia! Libera essa cura da alegria e da tristeza aí, Pai, e traz alegria aí, visitação do céu. Oh, Pai, que vem agora, Senhor, uma cura a essa alma, Pai. Oh, aleluia! Senhor, é isso que ela nunca deixou para trás, que ela está carregando como peso, como mala, que fique aqui no chão nessa noite, Pai, e que ela participe da ceia em alegria nessa noite. My joy. Aleluia. Deus está curando sua alma aí. O Senhor Jesus está liberando alegria para você. Tem um gozo do céu derramado sobre sua vida, sobre sua alma. Ele coloca a alegria do céu em você nessa noite. Oh, Pai, renova a esperança. Os anos passaram e teus filhos estão aqui, esperando salvação de entes queridos, esperando um renovo. Essa é a noite da esperança. A vitória não virá, ela já chegou. Porque a vitória está aqui. Tu és a vitória da igreja. Tu és a vitória da igreja. Tu és a vitória da igreja. Abre os olhos espirituais do teu povo, Pai. Faz isso nessa noite. Que coisa boa, Pai. Faz aí, Pai. Oh, Senhor, que trem bom é tua presença. Oh, papai, faz aí. Abre os olhos espirituais, Senhor, e renova a esperança. Abrasa esses corações aí, incendeia esses corações aí. Oh Deus, abrasa aí, Senhor, e eles vejam. Abre os olhos espirituais da moça para ela ver ela ministrando a palavra. Abre os olhos espirituais do teu filho para ele ver ele ministrando a palavra.
Que todos que estão aqui, que estão fazendo um propósito contigo, de voltar para Jerusalém, dê força a esses pés, Senhor. Fortalece esse joelho. Fortalece essa mente. Fortalece. Tua palavra disse: tu, homem, quando tomares uma decisão, seja firme nela e a luz do Senhor brilhará no seu caminho. Encoraja ele, Senhor. Encoraja, Pai. Encoraja para retorno para Jerusalém, Pai. Do propósito do Senhor. Nós entregamos, Senhor. Entregamos esse momento nas suas mãos, em que nós vamos participar da mesa do Senhor. E nós temos certeza absoluta, que quem preparou a festa foi o Senhor. A mesa está pronta por ti. Os obreiros só colocaram aqui, Senhor, mas o Senhor é que preparou essa festa aqui. E nós vamos celebrar com toda a nossa alma. Nada vai tirar o espírito de celebração da nossa vida, Pai, porque tem muita coisa para ser celebrada aqui. Tem ressurreição, tem vida, tem vitória, tem alegria, tem ânimo, tem ministério, tem salvação, tem reconciliação, tem perdão aqui nessa noite para ser comemorado, Deus. Aquele que precisa da restauração completa, que ele receba nessa noite. E que nós nos tornamos a imagem do Filho, Pai, pelo poder da Tua palavra. Nós choramos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E celebre com toda a sua força. Celebre com toda a sua alegria. Celebre do seu jeito, mas celebre nessa noite, porque a mesa está posta aqui para celebração. Ele vive, Ele ressuscitou, Ele vive. Amém. Foi exatamente por isso que um dia o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios.